Meus amores, bem-vindos ao Vende Talk. E hoje eu tenho um convidado muito especial, um cara incrível. Cadê ele? Uns conhecem como Gabi Brandão, outros conhecem como o tal do Gabi. Verdade. E na Penha, segundo relatos de amigos próximos, no Grindr, conhecido como... Como nada! Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado pelo convite. Tem certeza que eu não posso falar? Ai, melhor não. Melhor não. É porque eu acho maravilhoso. Eu uso, de fato, os aplicativos todos. Eu acho isso maravilhoso. E no carnaval, eu sou muito reconhecido, às vezes, nos aplicativos. Pessoalmente, inclusive. Isso é uma coisa... Uma vez eu fui... vou falar isso. Uma vez eu fui na Pink Flamingo. E aí... Conta. Sabe as drags que ficam na porta? Uhum. Uma das drags me reconheceu do Grindr. E aí é um assunto muito desconfortável. Inclusive, até se você vê alguém do Grindr e quer falar, oi, tudo bem? E a pessoa não desenvolver um assunto, não fale, porque a pessoa não te conhece. Você sabe quem é a drag? Não faço ideia. Só sei que eu fiquei muito desconfortável. Porque claramente foi uma conversa que não foi recíproca, sabe? E aí eu fiquei muito tipo, poxa vida. E aí, sabe, fica aquele clima muito merda. Eu tô entrando numa boate, então, tipo. E ela tá na porta, eu vou ter que sair por ali em algum momento. Traga o café, fica à vontade. Eu preciso de um cafezinho, por enquanto. Depois meu cara, você traz mais a água. Só pra um cafezinho aqui. Ele é seu Alex, né? Que nem o Jotinha. Quem é esse, gente? O cara que fazia as bebidas. Na próxima vez eu posso fazer bebida, né? Você Cachaça. sabe fazer bebida? Não, aí a gente traz um... Traz um mixólogo. A gente tem... Não, tem... Pelo andamento dessa entrevista, eu tô na água. Se eu tomar cachaça, isso nem vai pro ar, dependendo das coisas Não é? Mas me fala uma coisa. Morador da Penha. Sim. Hoje você estuda. Estudo na Unirio. Unirio, gente. Aqui do lado. Aqui do lado. Qual é a graduação que você tá fazendo? Eu tô fazendo biblioteconomia. Quase me formando, tá? Gente, mas como é que você foi parar em biblioteconomia? Me conta isso, eu vou Gabi. contar a história. No palco eu dou uma zoada, mas vou contar a história real aqui. Fiz Enem em 2019. É bom lembrar, eu sou de 2002, tá? Quando você já tinha seus 25 anos. E aí, em 2002... Meu Deus do céu. Em 2002... E aí, tipo assim, meu Enem foi em 2019. E aí eu passei... Aquela nota, vamos ver, eu queria fazer jornalismo, publicidade e tal. E aí eu não passei pra nenhuma dessas coisas. E aí eu fui vendo os cursos que eu tinha nota e eu conversando com a minha irmã. Minha irmã trabalha com cultura, trabalha com arte e tal. E aí rolou, ela falou pra mim, faz biblioteconomia, que é um curso em expansão. Trabalha cultura, trabalha literatura, trabalha um monte de coisa. Aí eu falei, tá, vamos lá, sabia o que era? Não, dei uma pesquisada, falei que ia trabalhar com livro, achei curioso, me inscrevi. Aí eu pensei, vou fazer transferência interna e tal. Peguei o Unirio. O Unirio não tem jornalismo e publicidade. Se porventura você quiser fazer transferência interna, saiba que é o Unirio. Talvez medicina você consiga. Teatro, talvez, mas não tem. E aí eu tenho esse lado que, tipo, eu entrei na faculdade, se eu não me engano, dia 8 de março de 2020. Minha primeira aula. Foi na mesma semana do lockdown. Foi a semana do lockdown. E você tem noção que quando eu recebi a notícia, depois de uma semana indo para a Unirio, da Penha até a Urca, todo dia, cheguei à informação, estava na mureta da Urca bebendo, recebo a informação, olha, mais 15 dias em casa, hein? Falaram que por conta desse negócio do Covid, eu comemorei. É a tua cara. E estudei 2 anos em casa, como se fosse uma criança riquinha, como se eu fosse o filho do Luciano Huck. Fiquei em casa tendo aula online. E aí quando eu voltei pra faculdade, né, presencial, já tava no 6º período, de 8. E aí eu falei, pô, já tô quase acabando, vamos acabar essa faculdade. Agora eu tô no 13º. Mas se Deus quiser, eu me formo esse ano, hein? Deus quiser, a orientadora me respondendo, eu consigo entregar meu TCC. Você sabe que você vai ser a tia velha da biblioteca, né? Cara, mas deixa eu falar, eu não quero exercer. Não quer? Não quero. Eu já exerci, eu acho ótimo até. Eu fiz estágio, né? Que é obrigatório, 300 horas de estágio. Quantas? 300 horas de estágio. É só ficar recebendo livro, dando livro. Recebe livro, Cara, dando livro. é que a gente tem essa visão, só que faz muito mais coisa. Eu vou ser cancelado já na internet por causa disso. Eu já sou cancelado na faculdade, tem noção?
Eu já escutei, porque eu já deixei bem claro que eu não quero exercer. E aí as pessoas ficam, é um desrespeito. Você tá pegando a vaga de alguém que quer ser bibliotecário. Eu, tipo assim, gente, se o seu sonho é esse, melhore seus sonhos. Brincadeira. Brincadeira. Mas, tipo assim, cara, a biblioteconomia é uma das menores notas do Enem e tal. E aí é muito doido, porque eu fiz estágio, inclusive, na UF, na biblioteca do Instituto de Física da UF. Eu pegava o bermota todo dia, da URCA até o UFF, lá na Universidade Federal Fluminense. Passar a ponte de moto é uma experiência maravilhosa. E aí, enfim, resumo. Na biblioteca a gente cuida dos livros, a gente atende o pessoal, mas a gente cuida do acervo, restaura livro, organiza as coisas, vê temperatura. Cara, é um negócio, todo um cuidado meio científico para que o livro não estrague, porque é muito fácil estragar livro. E para restaurar livro e tudo mais. Então, eu nem lembro já onde estava a pergunta. Mas, em resumo isso tudo, eu não quero exercer porque eu percebi que na biblioteconomia, a coisa que eu mais gostei no estágio, além das outras coisas, minha chefe do estágio, a Karen, ela é uma maravilhosa, beijo, Karen, ela era o contato com o público. E eu fiz todo o meu estágio na UF porque a Karen compreendeu. Eu cheguei para a Karen e falei, Karen, eu não tenho desejo de exercer biblioteconomia. Ela até falou, vai abrir vaga de estágio, vai abrir um monte de coisa, é aqui na UF. Eu falei, não quero, porque eu não me vejo aqui. E eu fiz porque ela entendeu as minhas necessidades enquanto indivíduo artístico, sabe? Sim. E aí, tanto que, por exemplo, eu às vezes conversava com ela sobre determinados horários, falava, tipo, sei lá, tem um show sexta, 7 da noite em Ipanema. Posso fazer estágio até 4 horas? Ah, pode fazer. E aí eu ia negociando certas coisas com ela. O que pra mim era uma coisa incrível, porque ela compreendia a minha necessidade e entendia que eu tava lá num canto burocrático. Por mais que a Karen queira que eu seja bibliotecário, que talvez não role, depende de onde a arte me levar, né? Então, se eu não tiver emprego depois de sair da faculdade, talvez eu tenha que fazer um concurso. Mas é isso. Amigo, vou te falar que emprego na arte você tem. Ai. Cara, assim, eu vou te falar, já, mesma coisa, te acompanho há 6 meses. É um tempão. Do Banheirão tem quase um ano. Você é roteirista também. Sou. Você cria as suas peças, você cria... Você tem umas tiradas tão incríveis. Ai, para. Não, assim, assistindo o Banheirão, você... recomendo o Banheirão esse mês, O Banheirão, cara, eu não lembro, mas a gente se organizou esse ano, que o Gabi tava aqui antes. Esse dia tá sendo gravado no mesmo dia da entrevista do Gabi. Não sei se vai antes, se vai depois. Mas Gabi é muito holístico. Aí ele falou, as coisas vão dar certo se for vir no tarô, que se tiver organização. Tivemos uma reunião com a Casa da Comédia e agora, se eu não me engano, é toda última sexta-feira do mês. Última sexta-feira do mês. E isso de março até a Casa da Comédia não aguentar a gente. Que eu acho que é pra sempre. Se Deus quiser, é pra né? sempre. Beijo. É incrível, gente. O Banheirão da Casa da Comédia é incrível e as tiradas, tanto do Gabi e do Pab, são maravilhosas. Só que aí, assim, o Gabi tem uma veia muito artística ali, de ator. O Pab tem uma veia muito putaria. O Pab, ele é ousadinho, O Pab é do mamador do Uber até isso é festa dos cria. Isso é a coisa mais essa é o ponto Xuxa dele. Mamar Uber é a coisa mais inocente que ele fala no palco. Gente, a última vez, foi o último Banheirão da Casa da Comédia, o Pab tava fazendo um show no Teatro Miguel Falabella. Com o Miguel Falabella. Ele pegou o contato do motorista do Uber, ele falou. Vocês ligaram pra ele. Mas isso não rola só ali. Isso rola, por exemplo, na estreia do meu solo, na Casa da Comédia, o Pab foi abrir e falou, estou indo porque eu gosto muito de você, porque o Uber está querendo ficar comigo e eu não vou ficar pra não chegar atrasado. Ele é desses. E aí eu acho... Mas sabe uma coisa que você falou do Banheirão que eu acho interessante? Que eu tava aqui, né, novamente, eu tava vendo o Gabi falando essas coisas. Eu acho que o Banheirão, ele é uma união artística muito doida. Porque não foi a gente, obviamente, já tinha uma proximidade. A gente não se escolheu artisticamente no Banheirão, a Casa da Comédia Carioca, que reuniu a gente. Um beijo pro Rodrigo, pro Med, tal, os que tiveram essa iniciativa. E aí,
calhou que nós três temos combinado, e o Banheirão é uma noite que ficou construída aos poucos, sabe? Ela começou como uma noite, a gente fez uma noite tradicional zona no primeiro dia, com a participação do Vini Ares, inclusive, que era stand-up clássico, fizemos um mini aquecimento no início, percebemos que aquele aquecimento era muito bom, combinamos de fazer um pouco maior no último show, no show seguinte, né, que foi o show de junho ou julho, acho que foi de julho, e nesse show de julho, foi engraçado porque a gente falou que ia fazer uns 15 minutos de aquecimento, fizemos meia hora. E cortamos, assim, porque precisava cortar, porque tinha outro show antes, a gente ia fazer stand-up. E a gente entendeu, a gente tem que fazer um show de interação. Aí eu acho que o próximo show foi 1h40 só de interação no palco. Só de coisas sem roteiro. A gente subiu no palco sem roteiro. Os únicos roteiros são, tipo, às vezes, explicar pra plateia como funciona um show de comédia. Tirando isso, só safadeza. E é uma coisa interessante, assim, eu sou uma pessoa meio racional sobre as coisas. Eu gosto de raciocinar muito as coisas que eu vivo. O Banheirão, pra mim, ele é ótimo, né? Aquela conjuntura, porque nós três somos completamente diferentes uns dos outros. Acho que na vida pessoal e na vida profissional, só que na pessoal a gente se encontra em muitos campos. O Gabi é o cara mais emotivo, o pisciano, aquela vibe mais, né, holística. Gabi, eu acho maravilhoso. Ah, fala um pouquinho deles aqui. Gabi, eu acho maravilhoso, que pode acontecer qualquer coisa. Tá aqui normal, estamos aqui conversando. Aí só passa alguém ali, e Gabi tá aqui do nosso lado e fala: Gabi, você percebeu, menino? Nossa, que energia estranha. Ele: é mesmo? Já vem aqui pra frente. É mesmo. Aí fica: ah, não, porque, nossa, eu fiquei toda. Nossa, achei todo esquisito, até me tremia aqui. Ele: olha, amigo, tô todo arrepiado. Ele nem sentiu, mas ele sente a tua energia, ele lá vai. Ele é uma pessoa bem sensitiva desse lado. Fábio já é um cara muito... Que a gente vê o Pab falando muito de safadeza, mas o Pab é um cara muito... Ele entende muito as coisas. Todas as coisas que a gente faz de edição de vídeo pro Banheirão, que a gente posta no Instagram em Collab, passa uma revisão do Pab de entender engajamento, de entender como acrescenta, como não acrescenta. Como o público vai receber... Como o público vai receber aquilo, como é o clickbait, como deve ser postado. O melhor corte antes, ele entende tudo. E eu acho isso incrível, porque o Pab, as pessoas às vezes vê a gente zoando muito no palco, mas não entende que a gente também trabalha. Esse é o nosso trabalho. E a gente precisa entender como funcionam as coisas. Entender, por exemplo, que o Banheirão é na última sexta-feira do mês, é pra gente se organizar também, né? Pra evitar uma gravação, pra evitar um show, vai conflitando e tal. Então, tipo, eu acho muito interessante que a gente combina artisticamente, no palco, uma química, uma escuta absurda, que a gente tem desde o primeiro minuto. Eu acho que isso também vem muito de uma admiração, uma confiança que a gente tem entre a gente. Sim. Tipo, a gente sabe o que a gente tá fazendo e a gente sabe a recepção do público. E a gente confia artisticamente no que um outro tá falando ali. E isso é muito legal, porque uma vez... eu falei do Gabi Holístico, eu também sou um pouco. Sou botafoguense, né? Quem me segue no Instagram sabe. Eu sei. É horrível. Que triste. Agora tá voltando todo mundo pro time. Quem não deu certo nos outros, tá voltando. Tá voltando, Não tô entendendo nada. Mas aí eu fui pra Argentina. Eu vivi um momento mágico. Porque o Botafogo venceu a Libertadores lá, e eu sou um doido, comprei ingresso, fui. E passagem, essas coisas todas. E eu vivi um momento mágico passando pelo Obelisco. E aí, não sei se você já foi pra Buenos Aires. Eu fui pra Buenos Aires. Cara, quando você vê o Obelisco pela primeira vez, isso é uma coisa bizarra. Né? 150 metros, ele tem umas ruas ali ao redor, meio Broadway, uma coisa incrível. A rua em si, os carros passando, porque é uma avenida gigante. É uma avenida gigante. O Obelisco no meio, tem o arbusto de Buenos Aires. Cara, e é muito lindo, assim. E aí eu passei todo momento, mas eu passei ali, aí eu fui pra uma escadaria que tem uma coisa meio da Times Square, que você compra ticket de teatro, né, essas coisas, embaixo de uma escadaria, vi um pessoal dançando tango, falei, gente, nossa, tô me sentindo uma dondoca. Tô vendo tango, tô não sei o quê, tango na rua, nem precisei pagar, olha que maravilha. Vendo isso tudo, aí eu viro a esquina, compro o meu primeiro alfajor na Argentina, nossa, uma feirinha. E aí, eu tava com um amigo, o pai dele, a gente tava no bus do Botafogo 100. Eles pararam pra conversar com o cara e eu vi uma moça sentada no chão tirando o tarô. E meu espanhol é um porco. Eu tirei o tarô com ela. Eu nunca falei isso publicamente, olha que doido. Só na terapia. E aí, só meu terapeuta, eu acho. E aí, tirando o tarô,
eu perguntei pra ela se eu ia fazer mais viagens como aquela. E aí, foi uma pergunta que foi pra arte também. E aí ela virou pra mim e falou, seu sucesso, né, seu êxito, vem de coletivo. Você precisa fazer ações coletivas para isso vai te dar trabalho, isso vai te dar estresse, mas isso é uma coisa. E eu acho interessante, porque depois disso, eu comecei a fazer só coisas coletivas. Banheirão é o show de stand-up que eu mais tenho feito. Eu gosto de fazer também umas aberturas de show, também gosto muito de fazer, o que também é um trabalho coletivo. Por exemplo, fiz a peça no passado, chamada Procura-se Messias, que era eu e mais 9 pessoas. E, então, tipo, tem todas as coisas. E é um lado da arte que mais me interessa, porque eu acho que. Isso é até uma conversa que eu tava tendo antes, que era, tipo, com o pessoal do stand-up, porque o stand-up é um ambiente muito individual, assim, né? Porque também, assim, você se produz, você se escreve, você se dirige, você faz tudo. Seu fracasso é culpa tua e teu sucesso é culpa tua. E então você foca muito em você. Quando a gente vem de outros ambientes artísticos, tipo, no meu caso, eu venho do teatro, o teatro é coletivo. A gente faz coisa no coletivo, a gente sempre é coletivista. E a gente encontrar isso no canto da arte também tem a sua beleza. Eu acho que o Banheirão funciona muito por conta disso. E aí é muito legal, eu adoro, porque eu e o Pabi, Gabi, a gente se encontra em lugares muito doidos artisticamente, sabe? Tipo, Pabi, repórter de boate. Eu fazendo piada política e pesada às vezes no Instagram. O Gabi, novela. Gabi foi a primeira. Olha, isso é uma coisa, isso é um marco, assim. Ele foi a primeira pessoa não binária a entregar um elenco de uma novela da história do Brasil. Pô, tem um peso isso, Tem um sabe? peso gigante. E sabe, eu acho que o Banheirão também tem o seu peso, sabe, artístico. Eu acho muito bom. Artisticamente tem um peso muito grande e com você, eu vejo que você tem um raciocínio muito rápido. Tem. Sou ansioso. Tem. Eu tenho. Eu Não, ansioso. É visível que você é ansioso, amigo. É visível. A pessoa tá vendo a entrevista e tá assim. Não é nem por isso. Nas minhas vivências com você. Tipo, você não tem nenhum minuto que você tá parado. Isso é verdade. Não tem nenhum minuto que você tá parado. Sua cabeça, às vezes, você tá andando de um lado pro outro, mas a gente que te conhece já sabe que você tá pensando Em alguma coisa. em alguma outra coisa. Às vezes você tá até com a cara um pouquinho mais fechada, mas não é porque você tá chateado com alguma coisa. É porque você tá pensando, prevendo alguma coisa que vai acontecer e por aí vai. Isso é verdade. Pior que isso é verdade. É uma concentração muito doida que eu tenho às vezes, porque o Gabi às vezes que vira pra mim assim, né? Que do nada a gente tá na mesa do bar e aí eu tô pensando em alguma coisa, sei lá, acabou de fazer um show, aí eu fico pensando, porque eu também edito os vídeos, né? Aí eu fico pensando naquele corte e tal. Aí o Gabi, Gabi tá chateada com alguma coisa. O que aconteceu? E eu tipo, Gabi, eu não tô. Aí às vezes eu começo a ficar chateado, porque ele tá achando que eu tô chateado. Eu não tô chateado, eu só tô concentrado. Mas isso é uma coisa que eu tenho desde sempre, sabia? Eu sou uma pessoa. Eu tenho uma coisa, isso me prejudica até em date. Que eu tô às vezes num date, a pessoa me acha às vezes distraído, porque eu não consigo ficar olhando no olho. Eu não consigo ter uma conversa aqui assim, que eu fico observando tudo ao mesmo tempo. Tipo assim, eu não consigo ficar olhando só assim, porque eu tô olhando o reflexo do operador e da máquina pela TV, eu tô olhando o rosto da cortina, eu tô olhando tudo. Você faz uma leitura de 360. Eu faço uma leitura 360. Mas eu acho que isso foi uma coisa que eu tive que aprender com a vida, sabia? Não foi uma coisa comédia só. Mas isso também faz com que você tenha resposta pra tudo. Sim, isso é verdade. Você é uma pessoa que bate pronto. Você, nas suas tiradas, seja nos seus vídeos do Instagram ou no teatro, no stand-up, você tem resposta pra tudo. Pior que eu tenho, mas eu tive que aprender, sabia? Eu acho que, tipo, isso é uma coisa... Isso eu acho que é um lugar que une nós três, eu, Gabi e Pabi. O bullying ao longo da existência, né, de um LGBT é uma coisa muito presente. E a comédia vem em mim, inclusive, por conta disso, porque o cara mais engraçado da sala era o cara mais popular. E aí eu falei, então eu preciso ser engraçado também para sobreviver aqui. Só que eu nunca consegui ser tão engraçado de uma forma, na época, né, extremamente natural. Eu sempre fui a pessoa que raciocinava muito antes de refazer uma piada, porque pra mim as piadas tinham seus valores. E aí eu sempre fui essa pessoa, até mesmo na época de ensino médio, é meio armamentista nesse lugar de piada, sabe? De guardar uma piada, de pensar na piada e só soltar no momento certo.
Eu era uma pessoa meio bélica nesse lugar. E é isso é uma coisa que eu levei um pouco pra vida adulta, que eu tô querendo perder, porque, né, eu não tô no ensino médio a vida toda. Tem muita gente que se comporta como se tivesse. Mas eu não gosto, eu não gosto de ser assim, principalmente porque a vida muda, assim, né? A Sim. gente não. Eu não vivo o mesmo bullying de anos atrás, mas a comédia me ajudou a me livrar disso. E ser muito atento a tudo me faz ter sacadas que nem todo mundo percebia. E isso sobressaía no bullying. Você tem um humor bem ácido. Eu tenho. Você tem um humor bem ácido. Eu adoro. Não, isso é maravilhoso, porque a adoro. pessoa fala uma coisa, você já tá 1000 anos à frente da pessoa e você já tá dando a resposta pra ela. Cara, eu adoro humor ácido. Eu acho o humor ácido, pra mim, o melhor tipo de humor. Principalmente porque o humor ácido, ele é uma coisa muito... eu acho muito gostoso, sabia? Só que, tipo assim, o humor ácido, a gente confunde o humor ácido com o dito humor negro, né? Essa coisa Léo Lins e tal. Só que eu acho que o humor ácido, e eu acho que a graça de você fazer uma piada que pode soar proibida, é exatamente a forma que você faz ela. E eu acho que a comédia tá vivendo um momento que eu acho muito bom pra se fazer humor ácido. Tem muita gente que fala, ai, muito mimimi, ai, muito não sei o quê. Só que eu acho que a comédia, ela vai pro... quando você faz um humor ácido em tempos problematizadores, digamos assim, você tá fazendo piadas muito objetivas. E você tem que raciocinar mais. Porque se eu sou um profissional da comédia, como eu me considero... Não se considere, você é. Como eu sou... Vamos lá, corrigindo. Tá. Você não é só um profissional da comédia, você é um artista. Sabia que eu tenho me definido assim ultimamente. Depois que eu comecei a criar meu currículo, que às vezes eu tenho essas doses que a gente precisa, né? Tipo, eu fiz isso aqui, então sou não sei o que, não sei o que lá. Aí como eu vejo com mais de 5 categorias na arte, eu falo, cara, eu também sou comediante, né? Tipo, não Sim. tem como eu me botar nessa caixa. Mas aí, como um profissional da comédia, que a comédia também tem esse lado, né? Tipo, a gente começa às vezes no open mic. E o open mic, ele não é um profissional da comédia. Ele está começando a se dedicar a isso. E aí, se ele não leva aquilo a sério, em algum momento ele quer ser chamado de comediante, mas no final ele não está sendo. Porque eu preciso pensar na minha piada. Comédia é tentativa e erro também. Só que eu acho que quando você pega piadas ácidas pela acidez, isso é uma coisa horrível. Porque a graça da piada ácida é você falar o proibido que todo mundo pensa. Não necessariamente o que todo mundo... Não necessariamente criar um universo. Então, acho que tem esse canto de... Eu gosto muito de fazer humor ácido. Me preocupo no que eu faço no palco. No banheirão, por exemplo, né? Usando esse exemplo do banheirão. Eu faço muita piada com Gabi. E assim, piadas ácidas com Gabi no palco. Até porque porque é um show de interação, né? Então ajuda a plateia a ficar mais confortável com o que a gente está criando. E também ajuda o que eu fazer com o Gabi me dar uma resposta. Tipo, cutuca pra resposta rolar também. Então, eu acho que a acidez ela tem que estar nisso tudo. E também é o clássico. O combinado não sai caro. E eu acho que hoje a gente está vivendo a época da comédia de protagonismos. Ou seja, se eu vou fazer piadas sobre o universo feminino, eu preciso pensar muito mais do que se pensava 10 anos atrás. Sim. Porque existem muitas mulheres falando sobre o universo feminino e essa narrativa é mais interessante na boca delas. Assim como eu falar sobre o universo LGBT, assim como... E por aí vai, assim. Eu acho que o comediante, em tempos sensíveis, ainda mais quem quer fazer humor ácido, tem que pensar mais. Se você quer fazer um humor ácido no terreno fácil, que também é muito tranquilo, assim, tem até vi uns comediantes fazendo, acho que foi o André Grupo e o Magno Martins, fazendo o Prevendo Piadas. Que pega o pessoal que gosta de fazer humor ácido, e aí a pessoa fala, tipo, nossa, vi que tava em partes. Aí eles pausam o vídeo, aí falam. Que nem a Matsunaga. Dito e feito. O comediante fala Matsunaga. Vai fazer piada, mencionou os pais. Stop. Existe. Que isso? Gente, a Siri do meu telefone ativou do nada. Eu não sei por quê. Você falou Matsunaga, você falou Ristoff. E aí falou, tente novamente mais tarde. Eu não tô tentando nada com nenhum a Matsunaga. tipo de invocação, Pelo nada amor disso. de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Eu acho que é muito... fazer comédia previsível já não tá cabendo mais, sabe? Você também tem umas tiradas muito boas dentro do humor em relação à política.
Eu Você é um adoro. cara muito bem posicionado politicamente. Cara, eu gosto muito de falar de política. Eu acho política, futebol e religião, pra mim, são aqueles assuntos que falam que ninguém tem que conversar. Eu acho que todo mundo tem que conversar. Porque a religião molda uma sociedade. O futebol é um gosto popular que move uma paixão nacional. E o política é a nossa vida. A gente Sim. se guia na política. E eu sigo, e é muito doido que eu convivo com muitas pessoas mais progressistas do que conservadoras, mas eu adoro conversar com todo mundo politicamente. Eu acho que, falando de política de uma forma séria, né, tipo, ignorando comédia, eu acho que a gente só conhece o que o outro pensa, até mesmo contra a gente, contra pessoas LGBTs, pessoas da periferia, conversando com elas. Porque eu vejo muita galera progressista querendo arrotar cheiroso, falando, não, realmente, que as pessoas lá do Complexo do Alemão sofrem. E nunca foi no Complexo do Alemão. E não entende como funciona o Complexo do Alemão. Entendeu? Um dos casos clássicos no Instagram, eu tenho começado a evitar um pouco a falar só de política declaradamente, mas no dia da Operação da Penha, por exemplo, foi um dia que eu precisei falar. Porque o Cláudio Castro falou na televisão que a operação foi um sucesso. E minha tia foi pro médico naquele dia que estava agendado, porque um cara de fuzil em cima de uma moto parou a rua na rua principal do bairro. E isso não acontece quando não tem a PM lá. E aí fica difícil, às vezes, até mesmo de construir uma narrativa de a PM estar ali para ajudar o próximo, porque prejudica aquela sociedade, aquela situação toda. Eu vendo, por exemplo, minha mãe voltando do trabalho, que foi liberada mais cedo, assustada, porque passou uma horda de pessoas de moto com um fuzil na mão, passando pela rua onde ela desceu no ponto de ônibus. E aí eu vejo o governador falando, isso foi um sucesso. Aí vem o lado da revolta. Aí o comediante morre um pouquinho nesse lugar, porque você fica, não é possível que este homem tá falando que foi um sucesso que não foi. Porque não é um sucesso. O dia seguinte, nada na Penha funcionou. Que sucesso é esse? Separou uma cidade inteira por conta de uma operação que, concordo, tem que combater, tem que correr atrás. Mas só para fazer uma matança generalizada, que é uma coisa muito séria. E agora, falando agora um pouco do No caso, eu não entendi o que você falou, que Uhum. é mostrar ele tentou mostrar o que estava sendo feito, mostrar uma coisa que ele queria fazer, que ele precisava fazer. E só para motivar politicamente, para ele tentar ser eleito senador esse ano. É isso. É que nem eu falei agora também no Instagram recentemente, falei sobre a tragédia que aconteceu lá em Juiz de Fora. Nicolas Ferreira parar um trânsito para gravar vídeo na lama, enquanto ele cortou verba de chuva. O Zema, que quer ser presidente da República, cortando 93% de prevenção à enchente, querendo se movimentar, e os dois querendo tacar o prefeito, se eu não me engano, o Juiz de Fora de Ubá, que é do PT. Tipo, a gente tem que raciocinar política. E eu gosto de falar sobre política no Instagram com humor, porque eu acho que é muita incoerência. Esse ano, eu falo para alguns amigos que gostam muito de falar sobre política, eu sou amigo do Thiago Santinelli, do Daniel Mendonça, são comediantes que gostam de falar muito sobre o lado mais progressista, mais à esquerda. Sim. E eu falo, cara, esse ano é para falar de política. Porque vai ter, ao que tudo indica, um Flávio Bolsonaro de candidato à presidência. Que, cara, polêmicas da rachadinha, herdeiro de Bolsonaro. Só que a gente vai ter situações doidas na política nacional, na política brasileira, que merecem o nosso mundo. Esse ano é um ano de posicionamento. Esse é um ano de posicionamento. E eu acho que isso, inclusive, fique atento em quem você segue no Instagram. Eu não tô falando que a pessoa que você segue, que você admira, tem que votar no Lula, ou tem que votar em alguém que represente o Bolsonaro. Não é sobre isso. É sobre você entender o que aquela pessoa está falando e se combina com o que você acha. Você não pode votar em um por conta do ódio do outro, que isso tem acontecido há mais de uma década. E isso é um problema. E eu sou muito posicionado politicamente, assim, porque em casa eu cresci numa relação polarizada, assim. Minha irmã é 18 anos mais velha que eu. E na época das manifestações de 2013, meu pai via pela TV, falava que acreditava que os black blocs tinham que sofrer, que tinham que ser presos, etc. E minha irmã, no meio da manifestação, levando spray de pimenta na cara. E aí eu cresci com essa incoerência narrativa em casa, dos dois lados, e eu comecei a criar opiniões. Eu comecei a ouvir realmente não sei o que, realmente não sei o que lá. Por exemplo, eu lembro que durante o impeachment da Dilma, eu achava coerente, até ver a votação do impeachment e ver aquela grande palhaçada. Esse dia, pra mim, foi um dia muito sofrido. Cara, o cara soltando confete no meio do Congresso, falando, não é possível.
pela minha família e virou um oba-oba, uma votação de impeachment, eu acho um Eu acho, absurdo. assim, um dos momentos da votação do impeachment que mais me abalou e me deixou muito chocado foi quando mencionam um dos torturadores. Que foi o Jair Bolsonaro, Jair que na Bolsonaro próxima mencionou. eleição foi eleita a presidência da República. Isso pra mim foi tão dolorido. Cara, e eu fico pensando muito porque, né, falando assim, sobre a política, o Collor era para ter sido o primeiro impeachment da história do Brasil. Sim. Ele renunciou antes. A Dilma, ela foi uma mulher muito foda. Quando a gente para pra pensar que ela aguentou até o final. Ela sabia que ela ia ser impeachment. Isso não foi uma... Ai, talvez eu seja. Não, ela sabia que ia ser impeachment. E ela continuou até o final. Ela peitou, ela comprou aquela briga e foi até o fim. Ela peitou, eu acho que... Cara, eu acho que é muito interessante. Eu gosto de falar sobre política. Eu acho que política é uma assunto que a gente tem que conversar. A sociedade tem que Sim. saber conversar política. Porque a gente bota muito em caixas, no yin, no yang e etc. E eu acho isso ruim, porque a sociedade, cara, é composta de pessoas políticas. Ela é composta de condutas políticas. Né? Eu sou da Penha, né, como você mencionou. Cara, a quantidade de vereador, de deputado estadual que reforma quadro em troca de voto. Que reforma pintura de prédio em troca de voto. E quando percebe que não recebeu os votos daquela região que deveria receber, não faz mais. Entendeu? Meu pai foi síndico do prédio onde eu moro durante muitos anos. Ele sempre recusou botar fachadas de política no prédio, mas falava, e quando fazia, falava, tudo bem, se reformar o prédio inteiro, faz. Falava, não, mas aí a gente só faz depois se vencer. Não, aqui é só antes. Aí não fazia. Entendeu? Meu pai propunha já sabendo que não ia receber. Meu pai, por mais que hoje ele seja uma pessoa politicamente, né, uma pessoa que virou uma pessoa meio bolsonarista e tal, meu pai já foi considerado uma pessoa muito à esquerda. Meu pai tem muito vinite, né? E aí tem um vinil que eu não lembro de quem, que foi autografado, que existia essa mania. Sim. Quando dá presente, está autografado. Aí tá escrito, o comunistinha do BCN. Que era o banco que ele trabalhava. Meu pai colou Meu pai fala isso até hoje. Durepox no Banco do Brasil em dia de greve. E depois, obviamente, se decepcionou. O que também é muito válido. Se decepcionou com mensalão, com essas coisas todas. Mas, tipo assim... Eu acho que como todo brasileiro teve essa decepção. Todo brasileiro teve, a mídia construiu também essa decepção, que também Sim. é uma coisa interessante de se pensar. Não existe não posicionamento. E eu acho que, tipo assim, e eu gosto de fazer piada de políticas da comédia, porque eu acho que a comédia é um grande ponto pra gente raciocinar a sociedade. E com a política, principalmente. Unindo os dois é o melhor dos caminhos. E a comédia é o caminho, acho que, mais fácil de se levar o nosso posicionamento político. Sim, sim. E também fazer a sociedade raciocinar. Sim. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, não associam atrocidade à boca. Elas só associam a atrocidade como que coisa horrível. Que tragédia. Só que as pessoas não... É mais fácil você associar junto da risada do que você associar através de uma conversa. Porque as pessoas hoje não estão disponíveis a dialogar. Não estão disponíveis. Eu acho que isso é um problema social. E principalmente de pessoas ditas progressistas. Eu acho que se você é uma pessoa progressista, tu tem que chegar no teu tio no churrasco e falar mal do Bolsonaro. Mesmo que ele não queira te escutar. Você tem que falar isso. Porque às vezes as pessoas acham que tá todo mundo amando aqui. E não é bem assim. Eu acho que a pandemia serviu muito para isso. Serviu. Então, a pandemia dizimou milhares de pessoas por culpa de que tinha uma pessoa burra na presidência. Eu acho que é isso. Entendeu? Imagina, cara, eu fico muito pensando nisso. Eu queria esse universo. Bolsonaro é hoje presidente do Brasil. Guerra, Irã, Israel, Estados Unidos. O Lula fala, gente, lamentável isso tudo. Bolsonaro ia cobrar posicionamento. Ia falar, não, tem que atacar o Irã mesmo. Ia parar o Jornal Nacional. Ia parar e falar, isso aí, metralha o Irã. E você fica, meu Deus do céu. Que nem na pandemia. Eu lembro até hoje, nunca vou me esquecer da sensação. Que eu tava vendo a TV, e aí eu tava lá. Né?
E aí, o cara, primeiro posicionamento dele durante a pandemia. Ele falou, não, que isso aí é uma gripezinha, meu histórico de atleta. Quando ele meteu isso, eu falei, não. Sabe aquele momento que você fica tipo, caralho. E tipo, o bagulho é sério mesmo. O bagulho é sério. Que tipo assim, a minha mãe viu aquilo, acreditou no Bolsonaro. Eu falei, mãe, ele é um filho da puta. Aí a minha mãe, você acha que o presidente da república ia na televisão falar bobagem? Eu falei, ele foi! Sabe, assim, cara... Foi o início de todas as bobagens que ele falou. Cara, e foi o início da derrocada, assim, nossa senhora, Deus me livre. Mas é sobre isso, felizmente tá preso, não por todos os crimes que deveria. Mas tá lá. Tá lá a papuda. A papuda ele espera. A papuda ele espera, esperou. Esperou. E Gabi, assim, quem é o Gabi que o público não conhece? Isso aí meu terapeuta pode responder melhor. Mas eu acho que é o Gabriel, assim, talvez. Porque assim, a gente te vê rindo, conversando, contando piada, sendo um escritor. Sim, é meu livro. Sendo um escritor. Sendo escritor. Tem que fazer na geral. Eu sou alfabetizado. Consigo organizar a letrinha e tudo. E o livro é incrível, tá, gente? O livro é incrível. Mas quem é esse Gabi que as pessoas não conhecem? Cara, é muito doido, porque eu já fui muita coisa nesse sentido. A depressão, ultimamente, alguns bons anos atrás, é uma coisa que me afetou bastante. Então, não é uma pessoa mais depressiva, mais reativa também. Mas eu acho que hoje eu sou uma pessoa que vivo muito pela arte. Então, o Gabi, às vezes, suprime o Gabriel. Mas o Gabriel é uma pessoa que gosta muito de se divertir. Que gosta de ficar em casa. Que tem suas rotinas. Eu sou uma pessoa... Eu odeio rotina, mas algumas eu tenho, sabe? Tipo... domingo de manhã / tarde, ver Domingo Legal com a minha mãe é uma coisa que eu boto na minha cabeça, às vezes pra fazer. Eu gosto de escrever aleatório de madrugada. Eu gosto de escrever muita coisa aleatória. E sempre vai para um lado da arte, mas eu acho que eu sou hoje o que o Gabi de 10 anos atrás queria ser. Eu acho que eu tô vivendo os ônus e os bônus também. Mas eu acho que isso é muito, muito interessante, porque quando a gente é adolescente, a gente se idealiza uma vida que é muito distante da nossa. Sim. E eu admito, assim, idealizava. Há 10 anos atrás, já estava no teatro. Eu estava quase desistindo de teatro. E aí eu conheci pessoas. E aí, depois de um tempo, conheci pessoas que me trouxeram pro stand-up. Só que, 10 anos atrás, eu tinha 14 anos. Então, o audiovisual é uma coisa muito distante. Né? Você começou no teatro com quantos anos? Com 12. 12 anos. Eu comecei... Com 12 não, pera. Em 2012. O cara não sabe hora, o cara sabe data. 2012 com 10 anos. Eu lembro... E aí eu fiz... E é muito doido. A primeira apresentação artística que eu tive... Nunca tive teatro na escola. Sempre foram apresentações assim. De cursos e tal. Primeira vez que eu fiz uma apresentação artística foi uma sala de aula da Celso Lisboa. E aí eu performei uma música que eu esqueci que era... Acho que é o Menino e o Sol. Não é uma música infantil dessas, bonitinhas. E aí eu virava e eu cantava o restante da música. Era tipo assim, uma pessoa aqui, aí a gente virava, aí eu tava aqui e cantava. Quando eu virei e eu fazendo performance, meu olho embaçou e eu vi o Teatro Municipal. E eu nunca fui no Teatro Municipal até hoje. Só que eu vi aquele teatro enorme, só que meu olho só que foi, não sei, me embaçou e eu fiquei meio aéreo, mas eu fiquei tipo, caralho, não é aqui. Eu definitivamente não tô nesse espaço, mas que coisa esquisita. Aí eu virei, aí me acalmei um pouquinho, aí consegui... Mas, tipo, eu tive essa ilusão. Primeira vez que eu fiz stand-up, o tempo parou. É uma coisa meio, tipo... O stand-up é uma coisa muito interessante da arte de fazer comédia, que você sempre tá pensando 2 segundos antes do que todo mundo. Pra falar, principalmente se você tá fazendo interação. E aí, quando eu fiz stand-up pela primeira vez, o mundo deu uma parada. E aí tudo soou meio que câmera lenta, até mesmo a risada da plateia. E eu vejo o vídeo, eu fiz uma apresentação rápida, eu falei rápido durante a apresentação. Mas na minha cabeça eu tava falando devagar. Mas, cara, foi ótimo.
Na primeira apresentação de stand-up, o pessoal fala que às vezes é ruim, mas a minha foi muito boa. Falei sobre política. Foi nas eleições de 2018. Falei sobre Bolsonaro. Falei sobre Cabo Daciolo. Falei sobre Emael. Falei sobre um bando de bagulho, um monte de coisa doida. E isso é muito interessante porque nesses momentos, né, que eu rolava, eu falava, tá bom, é meio hobby, mas só que tudo na minha vida foi me levando pra onde eu tô hoje. E está me levando pra lugares, assim. Eu lembro que eu tinha uma frase muito doida que eu falava em casa, que eu ainda falo às vezes, que eu falo, mãe, faz isso aqui pra mim. E ela, pra quê? Eu falei, não sei. Nesse momento, isso vai fazer sentido. E isso faz sentido em algum momento. Tanto stand-up, quanto teatro, quanto, por exemplo, ir pro tablado, estudar teatro no tablado, que é um lugar que eu tinha um bloqueio um tempo, por conta das questões socioeconômicas e tal. Mas, por exemplo, foi no tablado que eu conheci amigos que eu levo pra vida, parceiros artísticos de uma vida toda, e que fizeram a peça comigo, do Messias. Todo mundo era do tablado, todo mundo eu esbarrei e conheci pelo tablado. Então, é muito doido isso. Eu acho que o Gabi hoje, o Gabi que as pessoas não conhecem, é um Gabi que sempre quis ser isso. E tá aprendendo a viver isso também. Porque nunca me foi permitido sonhar ser isso. E sendo isso, né, muito filosófico. A pessoa que viajou 10 segundos atrás, o isso já se perdeu. Mas, em resumo, é meio esse rolê todo. Mas deixa eu te falar. Eu acho que é esse Gabi também que as pessoas precisam conhecer. Pois é. Só que é meio doido, porque eu não acho esse Gabi tão interessante, sabe? Ele é muito interessante. Eu já vou te falar. Eu discordo que não seja interessante. Sabe por quê? Por quê? O jeito com que você falou sobre política não é a mesma forma que você leva pro humor. Não é. Também isso é um lado meu que as pessoas não conhecem. Eu sou uma pessoa séria. Pessoas acham que eu não sou. Sabe? E você é observador, você é um cara que tá atento a tudo, a todos. Você tá por dentro de todas as notícias. Sabe? Então é esse Gabi que as pessoas. É o Gabriel. Esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel. O Gabriel é o cara que fica. Eu literalmente consumo de tudo um pouco. Assim, eu sei. Eu falo aos outros que eu sou bissexual ideal, assim, porque eu consumo muita coisa hétero e muita coisa LGBT e tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho uma base, às vezes, de informações que são interessantes. E eu acho que de verdade, assim, é um lado que eu tento explorar um pouco no humor. Acho que eu consigo, às vezes. E eu sou uma pessoa mais séria. Eu sou uma pessoa racional, assim. Eu lembro, por exemplo, foi muito engraçado. O Gabi mencionou, novamente mencionando uma pessoa que vocês nem estão vendo aqui. Mas, enfim. Quando o Gabi estreou o solo dele, o Gabi tava muito nervoso e eu tava resolvendo umas coisinhas pra ele, porque é uma questão de amigo, assim. Tipo, tô ajudando aqui meu amigo e tudo mais, vamos resolver isso. Também sou uma pessoa muito amiga, eu acho que é um lado meu. Eu tenho o costume de não me analisar tanto. Acho que é por isso que eu faço terapia. E aí, na terapia, tava conversando com meu terapeuta esses dias, ele falou, você traz muita pauta. Você vem pra cá e fala, hoje eu vim falar disso. Viaja, fala das aleatoriedades. E, de fato, as aleatoriedades fazem a gente cavucar coisas que a gente não vê. Mas eu sou uma pessoa muito amiga, sou uma pessoa muito racional, eu raciocino muito. Então, por exemplo, a gente falou do banheirão aqui, mas, por exemplo, eu raciocino muito o que eu faço, que a gente pode fazer no banheirão para melhorar. Então, convidados, quadros, obviamente é uma construção conjunta de todo mundo, mas eu gosto de ser um cara racional de isso aqui pode dar certo, isso aqui pode não dar certo. Gosto de ser o cara racional de falar não, de falar não sei se isso aqui pode ser interessante. Então eu acho que eu sou uma pessoa racional porque eu preciso ser racional. Eu acho que isso também é um lado, né? Eu sou um artista periférico e não ter sucesso em um projeto me afeta muito mais do que alguém da Zona Sul não ter sucesso com o projeto. Essa pessoa pode estar preparada para o fracasso. Mas vamos lá, o que é um sucesso para você? Nossa, que filosófico. Porque eu acho que é viver do meu trabalho. Eu acho que é isso. Porque assim, eu vou te dar a minha visão também, tá? Eu te considero um cara de sucesso. Interessante. Eu não me... muito filosófico. Eu não me considero. Eu te considero um cara de sucesso. E não é porque eu já te vi várias vezes se apresentando.
É porque eu vejo a representatividade que você tem. Interessante. Às vezes, aí, olha a gente filosofando bem, né? Nossa, que Que viagem. viagem. E a gente sóbrio, ninguém E a tá gente chapado. só nem chapado. Nem um tananã. Nem Nem é. Mas eu te vejo como um cara de sucesso. Ah, beleza. Não tenho todo aquele mérito que eu queria ter ou que... Mas eu vou te falar, de verdade. O caminho que você está trilhando hoje é o caminho que vai te levar pro sucesso. Ai, toma. E Deu você show. vai ser um grande ator e humorista. Ai, deu show. Olha, grava isso, hein? Se eu fizer sucesso, a culpa é dele. Se eu fizer caçar, também. Mas eu acho que o sucesso... Mas, então, pra mim, eu sinto, falando friamente como racional que eu também sou, eu acho que eu tô em ascensão, sabe? Eu tô conquistando e trilhando coisas de fato boas. Eu acho que o sucesso... Acho que o sucesso também é uma coisa muito, muito profunda. Eu acho que o sucesso, pra mim, tem muitas camadas. Eu acho que o sucesso, pra mim, é viver confortavelmente arte. Eu acho que o sucesso, pra mim, é dar uma... Eu acho que o sucesso para quem vem de subúrbio, ele tem camadas financeiras que em outros lugares não tem. Eu acho que dar uma vida confortável para os meus pais seria um sucesso. Para sair da Penha, né? Não que eu não gosto. A ama Penha. Penha é ótima, apesar do tiroteio. Mas a Penha é importante. Né? A Penha tem seus ônus. Mas a Penha eu acho que tem muitas coisas boas e ruins, mas a distância às vezes me atrapalha para certas coisas. Então, acho que isso também é um problema. Então, sair de lá, morar em outro lugar, mas nunca esquecendo, porque eu acho que crescendo no subúrbio, eu acho que a gente tem uma referência do que a gente... de comédia, de vivência, de tudo, que são coisas muito boas. Então, acho que o sucesso tem várias camadas, que hoje eu não me vejo como o cara bem-sucedido que eu acho que eu posso ser, mas eu não me vejo também tão longe de chegar lá, sabe? Acho que cada dia eu tô mais perto de chegar em algum lugar novo, que é muito interessante pra gente. Gabi, onde está Messias? O Messias tá esperando alguém aprovar um edital, hein? Olha, eu estreiei a peça em novembro de 2020. E eu estava lá. Você estava lá, tu viu aquela doideira toda. Doideira? Foi incrível. Foi incrível. Cara, mas a peça é uma maluquice. Uma peça, pra quem não conhece, Procura Esse Messias. Procura Esse Messias. O Instagram Procura Esse Messias. É sobre o Messias. É uma coisa que eu sempre tinha uma pira que eu via sobre falar sobre Bíblia, sobre as histórias bíblicas. Eu nunca se falava da adolescência de Jesus. E eu fiquei pensando, um adolescente que transforma água em vinho vive doideiras. Foi muito bom. E aí eu criei uma história, isso na pandemia, 21. Criei uma história que é basicamente o Messias humanizado. E eu trabalho em cima disso. Aí eu boto pessoas que idolatram, pessoas que racionalizam, figuras mitológicas, assim, eu misturo tudo um pouco. Tem um nonsense, tem humor escrachado, tem humor popular, eu misturo um pouco do humor de tudo que eu curto um pouco. E a peça foi em prática por quê? Ano passado, no Tablado, eu fiz a turma do Ernesto Piccolo e do Janser Barreto. E aí o Janser e o Neco, são pessoas muito abertas às nossas ideias. E o Neco falou, se vocês tiverem ideia de texto, roteiro, eu falei, porra, tem um roteiro aqui. Será que vai dar certo? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Será que não sei? Aí eu fiquei muito pensativo. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou marcar. Aí o Bruno, meu amigo Bruno Van der Sander, falou, leva? O máximo que pode ser não. Lemos a peça na casa dele, ele falou não. Mas ele adorou a peça. E a gente terminou de ler e falou, que doideira é essa, hein? Aí eu li com alguns amigos lá já, que fizeram a peça, o Muri, a Milena Carreiro. Não, o elenco foi incrível. E aí eu li, e o Guapi, que acabou não fazendo a peça, mas estava na leitura, ele falou assim, você já sabe como fazer essa peça? Você que tem que dirigir. Eu falei, mas Neco. A gente chama ele de Neco. Neco, faça ideia como é que faz essa porra. Ele falou, mas você tem que botar seu bloco na rua. O Neco, ele é um puta diretor de teatro do Brasil, assim, as melhores peças do Rio de Janeiro são dirigidas pelo Neco, por atores consagrados e conhecidos. E o Neco falou, quando eu dirigi a minha primeira peça, eu também não sabia fazer aquilo direito, a gente aprende fazendo. E eu não dormi aquele dia, eu tive uma conversa de 1 hora com o chat GPT, olha que merda. O chat fazendo terapia. Eu não tava fazendo terapia na época, o chat era o que eu tinha naquele momento, o gratuito.
E aí eu falei, essa peça comercial, eu tava em dúvida, falei, tá bom então. E aí o elenco, eu vou citar todos aqui porque eu acho que é importante, Bruno, Milena, Muri, amigos de vida, de outros rolês. A Milena ia fazer junto a gente uma outra menina que acabou, não topou porque não se sentiu confortável em falar sobre fazer humor com religião, e tá tudo certo. Todas as pessoas que eu convidei, falei, você tem problema de fazer piada com religião? A pessoa falava, não. Eu sim. E aí, era isso. Porque também eu acho que tá tudo certo, faz parte do jogo. E aí, a Milena indicou a Maria Repeto, que é uma atriz canta bem pra casa. Ela é uma artista completa, é incrível. E aí, quando ela leu o roteiro, ela quis fazer o papel de uma das mulheres que eu falo, cara, se a pessoa leu o roteiro e quer fazer essa, a pessoa amou o que ela leu. Não tem a possibilidade de a pessoa ler. Todos os personagens falam, quero fazer isso. Foi qual o personagem? É Odete. Odete. Que é a que vai... Ai, vou dar spoiler da peça. Mas digamos que era a mais safada do espaço. Eu lembro. Lembrei. E aí, enfim, só vendo a peça vocês vão entender. E aí beleza, isso Gente, tudo. eu adorei quem fez o rei. O rei Marcelo Tupinambá. Gente, maravilhoso. Eu adorei E o Marcelo ele. foi o último que eu chamei pro elenco. E toda vez eu tinha uns lápis de consciência falando: quem que eu chamo pra fazer a peça? Porra, o Marcelo é legal. Esquecia. Eu passei 2 meses esquecendo, lembrando do Marcelo. E aí eu mandei o Marcelo. E aí o Marcelo fez uma coisa muito fofa, que depois que me contaram isso, nem foi ele que me contou. Eu mandei um áudio pra ele 3 da manhã. Falei, Marcelo, tem um roteiro aqui. Quero que você leia, se você gosta. Você vai fazer piada com religião, com não sei o quê, expliquei a história. Mandei o roteiro. E ele falou pras pessoas, tipo, dia seguinte, vou fazer a peça do Gabi. E aí, ele não tinha lido o roteiro. Ele acreditou no que eu falei. O roteiro podia ser uma merda. E aí ele falou, acreditei. E aí, beleza. Foi ótimo. O Ney Feijó ia fazer um personagem, acabou não podendo por conta de questões familiares. Fez a trilha sonora. Toda a trilha sonora da peça é autoral do Ney Feijó, que é maravilhoso, um ótimo instrumentista. Aí tinha o Igor Pires, que deu um tom um personagem incrível. O Thiago de Ferreira, que fez um ótimo guia da história, né? Ali o personagem que conta um pouco dessa narrativa. O Leandro Neves, que fez um personagem, assim, e são pessoas que... O Leandro e o Thiago são pessoas que não fazem teatro necessariamente profissionalmente, são 2 pessoas concursadas e tal, mas que desempenharam muito bem aquele papel todo. Será que eu esqueci de alguém? Eu espero muito que não. Você esqueceu de uma pessoa. De quem? A figurinista. Ah, minha mãe! A minha mãe fez a roupa, ela fala que eu enganei ela, né? E aí é muito engraçado, porque ela achou que ia fazer só um figurino, fez a peça inteira. E aí, só que minha mãe, e ela pirava no negócio. Ela falava, tem que fazer assim. Então tem que fazer de tal jeito. E é muito bom que ela ia fazendo mas um ódio muito gostoso, que claramente ela gostou. Numa das sessões ela foi ver, ela não viu na primeira, viu acho que na segunda, terceira. Eu chamei ela no palco. Ficou toda tímida, ela amou o resultado. O pessoal amou o figurino também. Eu acho que o nosso figurino foi uma coisa muito bonita. E também foi uma coisa muito fofa ali, sabe? Foi, não, e assim... E pra mim foi muito fofo também. Gabi, eu acompanhei pelo Instagram. Eu fui na estreia, mas eu também acompanhei pelo Instagram algumas coisas que você ia soltando. Sim. E você postou algumas coisas dela fazendo a sua roupa. Gostei. Então, assim, eu via o interesse dela de estar fazendo. E foi muito engraçado porque ela não sabia do que era a peça. Falei, eu precisava de roupas tipo Jesus, tipo dessa época bíblica. Passou 1 mês costurando. Aí meu pai soltou, vai ficar zoando Jesus ali. A minha mãe chegou, essa peça vai zoar Jesus? Eu falei, não. E no final não zoa. É uma peça que é mais uma sátira sobre a religião do que sobre as figuras. Eu acho que essa é a grande graça da peça, sabe? Eu acho que a peça ela fala de religião de um jeito muito gostoso de se falar. É uma peça com um jeito muito gostoso de se falar mesmo. E você tem mais algum roteiro de alguma peça que você... Já que você escreve bastante... Cara, eu escrevo muita coisa que fica guardada, que eu tenho que fazer. Que eu tenho que botar em prática.
Eu tenho um roteiro, eu tenho a sinopse de um roteiro de um filme. Que eu não sei como apresentar, eu também tenho esse negócio. Fazer também com baixo orçamento também fico pensativo. Mas, tipo, é como, digamos assim, uma versão brasileira do Jackass. Jackass não. Versão brasileira do American Pie. Que eu escrevi na pandemia também. Eu tenho uma sinopse. É uma coisa que eu tenho escrito. Tem um segundo livro pra sair em algum momento. Eu atualizei isso hoje durante a aula, que eu tava na faculdade, tava escrevendo durante a aula. Que eu não sei o nome, mas é um livro que vai ser mais humorístico que esse. Porque eu escrevi muito pra revista de comédia, eu era muito dedicado. E aí eu escrevi, 6 textos por edição durante, 2 anos, e só entrava 1 ou 2. E aí eu fiz uma peneira, e eu peguei o que era factual e o que não era factual pra botar nesse livro. E aí quando eu compilei só os textos, assim, sem formatação nem nada, já deu umas 150 páginas, assim. E aí eu falei, porra, isso precisa ver a luz do dia em algum momento. Isso vai ver a luz do dia em algum momento, talvez esse ano. Vamos ver o andamento do meu ano também. Porque esse livro, ele é ótimo, Relatos da Quarentena. Estamos com o tempo corrido, mas aí eu vou correr um pouquinho. Vamos lá. Relatos da Quarentena é o meu livro de crônicas durante a pandemia. Eu escrevi durante a pandemia, é um retrato histórico sobre 2020, e hoje ele tá do jeito que eu gosto, que é, você vai pegar esse livro e ele vai te lembrar das sensações boas e ruins do que você viveu no passado. E a gente, com certeza, eu tô concluindo sobre o livro, vai falar um negócio, a gente vai ter que marcar uma parte 2 dessa conversa. A gente vai marcar uma A parte gente vai 2. marcar uma parte 2 dessa conversa. Mas vamos entrar na pergunta final. Meu nas Deus. perguntas finais. Tá. Vamos lá. Um reality show perfeito. Perfeito. Que já existe? Não sei. Nossa, eu amaria trancar os deputados dentro da Câmara dos Deputados. Eu amaria. Trancar e câmera. Big Jogos Brother. Vorazes? Não em Jogos Vorazes. Filmar eles, confinar eles naquele espaço. E eles serem obrigados a conviver 24 horas. Pra ver se eles vão se odiar tanto assim. Piada proibida que você acha genial. Piada proibida que eu acho genial. Quando eu participei daqueles caras, eles cortaram uma piada que eu gosto, que eu faço. Que é... Que eu falo que do show da Madonna reuniu muito LGBT na areia. Que a última vez que teve tanto LGBT na areia antes do show da Madonna foi a Jornada Mundial da Juventude. E aí... Eu lembro quando eu fiz esse no vídeo daqueles caras, eles falaram, você pode refazer? Porque a marca do vídeo não queria que tivesse esse conteúdo. Eu falei, a piada com religião? Também. Eu falei, tá, então faça outra piada. Essa é uma piada que eu gosto que às vezes divide muita plateia. Tem outras piadas também, mas enfim. Pelo menos minha, né? Eu não vou citar dos outros porque nem lembro e também, às vezes, é muito criminosa pra falar aqui, né? Internet hoje é mais cruel ou mais honesta? Cara, eu acho que é mais lúdica, sabia? Lúdica? Eu acho que ela é cruel com quem deixa ser cruel e ela é honesta com quem se deixa ser honesto. Se bem que na internet hoje, a honestidade hiperfocada, né? A honestidade com uma lupa ali, ela ganha um destaque maior do que se imagina. Já pensou em desistir? Muito. Todo dia. Não vou mentir, não. Não vou mentir, não. E o que não te faz desistir? O que não me faz desistir é entender que essa é a minha sina. Eu já tentei fazer outras coisas. A biblioteconomia é uma tentativa. Quando eu fiz estágio na Caixa e pedi demissão, porque eu não aguentava ficar trancado num espaço, também foi isso. Eu entendi que eu só sei viver de contato público, de arte, de histórias, dessas coisas. E pra terminar, qual é a maior mentira do meio artístico? A maior mentira do meio artístico? Você vive entre eles. Que tem muitas. Eu acho que... às vezes a gente acha que alguém é muito bem sucedido, não é tanto assim. Às vezes você... Tem muita gente podre, nesse sentido, tipo, de querer te detonar, de querer te destruir, não falar na sua frente. Sim. Eu acho que... E também, eu acho que a maior mentira é quando você começa a fazer sucesso e as pessoas começam a te idolatrar de forma cega. Isso, pra mim, é a maior mentira. Porque essa idolatria de forma cega, ela te faz ser um artista pior. Porque quando você faz qualquer coisa e as pessoas falam incrível, isso é um problema. E tem muita gente que cai nisso. E tem muita gente que gosta de fazer isso para se beneficiar. E isso eu acho que é uma mentira. Ou seja, o fã pode se tornar um fã cego. O fã pode... O colega de trabalho pode se tornar um fã cego porque ele quer se beneficiar do seu trabalho. É um caos. Olha, meio artístico, recomendo não, hein? Para conviver...
Amigo, é isso. Ai, obrigado, eu amei. Muito obrigado. A gente tem que marcar outra entrevista. Não, vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2. A gente vai marcar isso, porque essa parte 2. Essa parte 2 a gente vai falar o que não pode falar. Aqui foi trabalho. Aqui foi trabalho. Aqui foi aquele momento que a gente tava falando. A gente foi muito. Polido? Não, profundo. Profundo, é verdade. Esse foi o Gabi. Você falou que ia ver o lado que ninguém sabe? Eu fui dissecado. Eu fui dissecado aqui. Meus amores, é isso. Muito obrigado novamente pela participação de vocês. Hoje a gente está encerrando mais um Vem de Talk, mais um episódio. Mas calma. Gabi, onde a gente pode te encontrar? No Instagram, @otaldogabi, tá? Otaldogabi com o teu, o pau do Gabi no grande. Otaldogabi. No Instagram, TikTok, Twitter. Ele não deixou eu falar no início, cara. Mas, e também, né, se vocês querem saber da peça, Procura Esse Messias, também tem o Instagram, @Procura Esse Messias, tá lá na minha bio também, lá também tem os shows, tem os vídeos, tem vídeo quase todo dia, quando a criatividade me permite. Então, só você ir lá, porque vai ser incrível, vou te dar te receber. Onde você encontra o seu livro? Na Amazon tem, a editora mudou de nome, eu já esqueci o nome da editora. Mas na link da bio tem vários links de sites que você pode comprar, tanto o e-book quanto o livro físico. E vez ou outras, numa porta de show, você vai encontrar eu vendendo esse livro. Aí eu te peço, compra. Ai, mas eu não vou ler, problema é seu. Compra que vai ser legal. E lembrando, um local que você vai encontrar muito o Gabi é na Casa da Comédia Carioca. Com certeza. Onde ele sempre está fazendo alguma participação, ou ele está fazendo ali algum stand-up naquele dia, de quinta a domingo, a partir das 19 horas. 19h30. 19h30, o Casa da Comédia Carioca é o principal polo de comédia aqui do Rio. Banheirão, toda última sexta-feira do mês que você tá vendo esse vídeo. Sempre é ótimo, é um show de interação, então se você for num... Fala, já vi esse show. Sempre é um show novo, sempre com histórias novas, sempre com coisas novas. E às vezes homens saborosos no palco, que sempre é muito importante, né? Sempre tem. Sempre tem. E eu fico às vezes chocado, porque eles conseguem ver coisas que eu não consigo ver, eles não deixam o público ver. Ah, mas aí, amor... o lado bom que a gente tem... Não, e eu fico na primeira fileira. Aí vai lá, mas só faz assim, ó. Eu não consigo ver. Pois bem, meus amores, é isso. Um beijo e até o próximo Vem de Talk.